Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Feliz Dia dos Pais, para todos os pais que se fazem aqui presente. Com enorme alegria no coração que eu preparei essa mensagem para os nossos pais. Mas antes de começar a conversar sobre a mensagem que eu preparei esta manhã, eu também queria exemplificar que nós temos inúmeras mães que se enquadrariam perfeitamente nas histórias que eu vou retratar aqui. E para aqueles que ainda não são pais como eu, os ensinamentos de hoje da manhã ainda vão nos nortear como uma espécie de caminho, né? Através do legado, através daquilo que os nossos pais nos trouxeram até os dias atuais, que os tempos bíblicos, os nossos patriarcas nos ensinaram. Então, essa mensagem se aplica no resgate do passado, dos tempos bíblicos, mas também numa aplicação do presente, com relação aos nossos pais ou com relação às figuras dos pais que aqui estão presentes. Ontem à noite, quinzenalmente, eu participo de um grupo de ação do pessoal dos jovens da igreja de Guatemi, onde nós levamos alimentos, lanches e a mensagem espiritual para moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas de baixa condição que se reúnem no centro de Porto Alegre. Agora no inverno a gente tem havido bastante pessoas, né, em situações de dificuldade, mas sexta-feira sim, sexta-feira não, à noite elas se reúnem para escutar um pouco da mensagem, para escutar um pouco da palavra, uma mensagem de conforto, uma oração. E ontem à noite não foi diferente disso, nós levamos chocolate quente, sanduíches, e um amigo meu, o William, meu colega da escola de adventista, que não é adventista, mas que vem estudando através do Rodrigo Silva e vem estudando a mensagem, ele teve a incumbência de passar em forma de meditação, uma breve mensagem para o pessoal. E nós conversando com aquelas pessoas, com os moradores de rua, eu vi que tinha um senhor de uma determinada idade avançada, chorando, conversando com ele. Mas naqueles momentos a gente já teve muitas pessoas, e ontem eram cerca de 50, 60 pessoas, eu não consegui, né, me aproximar e entender o que estava acontecendo. Pois então, eu percebi o choro e depois o William, né, me relatou que aquele senhor andava chorando, que em algum momento da semana ele teve acesso a uma mensagem do pastor Leandro Quadros com relação à remoção do nome das pessoas do livro da vida. E aquele senhor, ele não tinha conhecimento da fé cristã, ele não tinha um maior ensinamento, né, para aprofundar no tema, e ele estava chorando de desespero, porque ele não entendia o motivo dele não estar no livro da vida, e também, né, não entendia o motivo dele ser riscado do livro da vida, e ele queria respostas. E o William, né, não soube em determinado momento passar a mensagem para ele, mas disse que na próxima oportunidade ele levaria a verdade até aquele senhor. E eu não estava presente no momento, eu fiquei pensando comigo mesmo, que bênção que é a gente ter um pai cristão, uma orientação desde o berço, que nos dá toda aquela evidência para que a gente entenda os ensinamentos de Deus, né, a vontade do nosso Pai Celeste, para que a gente não passe por momentos de aflição como este. Então, simples desconhecimento ali deixa a pessoa em aflição, em desespero, e faz ela mergulhar num mar de incertezas. Mas bem, vamos começar a nossa mensagem de hoje. Nós vamos começar estudando através de um personagem bíblico, personagem dos tempos antigos, um dos nossos maiores patriarcas, né? Primeiro eu quero contar para vocês um resumo da sua história, para contextualizar bem as histórias das nossas pessoas reais aqui que nós gostaríamos de traduzir na sequência. Bom, eu gostaria de começar falando um pouco de Abraão, né? Ele é a nossa figura como patriarca presente, o nosso pai da fé, e eu queria falar um pouco do início de tudo, contextualizar vocês com relação ao início da história de Abraão. A terra era um ambiente hostil, a gente tinha passado dos eventos da Torre de Babel, e então Abraão aparece ali como um raio de esperança para todos os planos que Deus tinha estabelecido para a terra, para a sua nação. E a partir disso, uma série de eventos bíblicos se desencadeiam. Mas Abraão, como pai da fé, ele tem um importante papel para desempenhar nesses planos. Eu trouxe alguns trechos ali de Patriarcas e Profetas, onde na página 96 a senhora Ellen White cita alguns acontecimentos bíblicos com maior profundidade, né, para que a gente tenha um entendimento além da Bíblia. Abraão tinha crescido em meio de superstição e paganismo. Ele não era um cristão de berço, ele não tinha
o nosso Deus como sendo o Deus dele desde o princípio de tudo. Ele amadureceu essa ideia, né? No decorrer dos anos, no decorrer das suas experiências. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, peninha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações da sua vontade. A importância do legado de um pai com um filho, ainda mais nos tempos antigos, onde não se havia tanta literatura, tantos meios digitais, tanta informação para ser passada, senão de um pai para um filho. Naqueles tempos, a figura paterna era, de repente, um guia espiritual, algo acima do que hoje em dia se exemplifica em todas as figuras que nós temos no nosso meio. Então, Deus guia patriarcas, os pais de cada família, até chegar em Abraão, onde ele tem um chamado mais decisivo, mais elétrico, onde ele, de certa forma, desafia Abraão a iniciar uma história, uma jornada que vai determinar a sua figura bíblica como sendo o pai da fé. Então, vou fazer uma oração para que a gente abra a palavra nas nossas vidas. Aqueles que puderem, em reverência, por favor. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de pregar a Tua palavra, de trazer a Tua mensagem na igreja de Belém Novo. Sou grato a Ti, Senhor, por toda a saúde e a segurança que o Senhor me dá, e também pela porção do envio do Espírito Santo que o Senhor nos fornece diariamente no estudo da Tua palavra. Amém. Que o Senhor nos abençoe ao entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer e que os nossos corações sejam acalentados por cada palavra que dita, Senhor. Esteja conosco na sequência da programação, mas hoje, por amor de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos abrir nas nossas Bíblias, aqueles que puderem, o livro de Gênesis, capítulo 12, versos 1 e 2. Aqui o contexto é o primeiro chamado de Deus a Abraão, né? E com relação às promessas que ele faria. Todos encontraram o texto? Tudo bem? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Aqui ainda como Abrão, né, porque ele ainda não tinha recebido a promessa da mudança de nome e tudo mais que vem nos momentos sequentes da Bíblia, Deus convida Abraão a sair da sua zona de conforto, a deixar as suas raízes de alguma forma, para que ele possa se provar, ele possa amadurecer no sentido da fé. E na medida em que esse desafio vai tornando parte do dia a dia de Abraão, da sua vida, daqueles que estão ao seu redor também, porque de certa forma ele acaba abandonando uma família idólatra, né? A gente tinha diversos falsos deuses à volta do meio de Babel ali, e por ele ser um remanescente da fé em nosso grande Criador, em nosso Deus, ele acaba se distanciando desse meio, para que ele possa caminhar com suas próprias pernas e agir de acordo com a vontade de Deus a partir desse momento. Então, Abraão começa essa jornada sendo provado, largando para trás os últimos laços que ele tinha com seus familiares, com aquelas pessoas que idolatravam outros deuses, que estavam em desacordo com a vontade dele para servir um único Deus. Abraão passa por uma série de provações, aventuras, assim digamos. A Bíblia descreve que ele levou consigo seu primo Ló, e em determinado momento Deus foi revelando os planos para Abraão, e Ló foi se distanciando em algum sentido com relação ao local para habitar, né, a proximidade de Sodoma, se viu em maus lençóis, porque foi habitado por reis conquistadores, e desde o princípio de tudo, Abraão sempre foi um homem valoroso, um homem fiel a Deus, e um homem corajoso também, né? Então, ele se reúne com seus homens, resgata Ló, e através de uma figura que ainda não era pai, mas que mostra esse sentimento paterno em relação aos seus entes queridos, ele resgata Ló, traz para perto de si mesmo e avança na evolução da história, como assim a Bíblia diz. Então, até esse exato momento, a gente consegue ver exemplos da vida cristã, das diversidades que vão se colocando no caminho de Abraão,
ele escolhe algo que a humanidade não havia escolhido, que era servir ao único Deus, e começa a colher as consequências não só positivas com relação à comunhão, mas também as negativas com relação às adversidades. Né? Isso se faz presente no dia de todos nós, no momento atual que vivemos. Mas então, a gente chega em determinado momento em que há a promessa de Deus para Abraão com relação à paternidade. E aí a gente começa a entender um pouco do plano de Deus para essa relação de pai da fé que Abraão desempenhou no decorrer da Bíblia. Agora nós vamos ler o texto de Gênesis 17, de 3 a 5. Abrão se prostrou com o rosto em terra a Deus e lhe falou: quanto a mim, esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A partir daqui, a promessa de Deus se faz presente na vida de Abraão. Ele deixa de ser aquele homem com o antigo nome Abrão, que seria pai exaltado, pai, com outro significado, e passa a ser o pai de uma nação, como assim diz o seu nome na nova tradução daquilo que Deus estabelece. A partir daqui, Deus dá uma promessa para ele de paternidade também, com relação à paternidade biológica, mas a história ainda nos mostra algo, vemos nos dias atuais, que Abraão, no primeiro momento, ele não foi de acordo com a vontade de Deus, não acreditando na capacidade de Sara de gerar um filho. Eles escolheram algum outro método para lhe dar um herdeiro, né? Então ele vai até Agar, toma como certa forma sua companheira, e a partir daí nós temos o nascimento de Ismael. Mas Deus tinha um plano e já tinha revelado para Abraão, e por mais que ele seja o pai da fé, neste momento da história ele ainda dá uma fraquejada com relação à promessa de Deus. E essa paternidade, por mais que não tenha sido de acordo com os planos de Deus, ela é abençoada de todas as formas, porque Deus é um ser benevolente, um ser piedoso e misericordioso. Mas a partir disso, a história avança ainda mais no salto temporal, e nós temos a confirmação da promessa da paternidade biológica através de Sara e Abraão. E aí nós temos o nascimento de Isaac. Isaac, sim, ele dá um bom andamento a este legado, a essa promessa, e ele entra nessa questão de legado passado de pai para filho, porque ele dá sequência à genealogia, de maneira que ela vai encontrar diversos nomes nas histórias bíblicas e vai nos trazer de encontro até Jesus. Então, a partir desse momento, dessa confirmação de Deus com relação a Abraão, eu até fiz um resumo bíblico ali com relação à genealogia, para que nós entendamos como que a história avança no sentido da paternidade, desse legado que é passado de geração em geração. Mas mais importante do que esses nomes que eu vou ler aqui e explicar para vocês, é o papel que um pai tinha para um filho na época. Porque hoje a gente havia conversado na lição, naquele tempo não existia a Bíblia como a gente tem hoje, não existia a quantidade de literatura que nós temos hoje, com relação a tudo aquilo que nós temos de mensagem de Deus para conosco. Era uma história contada de pai para filho, transmitida de geração em geração. De repente, através de círculos onde contavam as histórias, aquilo que eles haviam escutado de seus pais, mas também, de certa forma, acrescentando aquilo que eles haviam vivido em suas histórias. Então, a genealogia tem um papel fundamental para a compreensão dessa mensagem. Eu fiz um resumo aqui, claro, que eu cortei alguns nomes para que seja mais entendível ter essa questão da mensagem, mas eu vou começar ali. A gente inicia com Abraão, na questão da genealogia, nessa do pai da fé, passa para Isaac, filho da promessa, depois vem Jacó, pai das 12 tribos de Israel, vem Judá, um dos 12 filhos de Jacó, de quem descende a linhagem messiânica, Jesus, Boaz, homem justo, que casou-se com Ruth, depois vem Obed, filho de Boaz e Ruth, chegamos até Jessé, que é o pai do rei Davi. Para então, o rei Davi, que seria o rei segundo o coração de Deus, Salomão, filho de Davi, Roboão, rei de Judá, filho de Salomão, Josias, rei piedoso, que trouxe a reforma espiritual para o seu tempo, Jeconias, ou Joaquim, rei durante o exílio babilônico, tempos difíceis que nós temos na Bíblia,
Zorobabel, líder do retorno do exílio, reconstruiu o templo até um período antes de Jesus ali. José, marido de Maria, da linhagem de Davi, seria o pai do nosso Jesus Cristo. Então vocês conseguem imaginar que essas histórias de Abraão, até mesmo de Abraão, foram transmitidas de geração em geração, sem muitos recursos, sem as facilidades que nós temos hoje em dia de transmitir essas mensagens, de fazer através de vídeo, de imagem, textual, tudo aquilo que nós temos à nossa disposição para pregar o Evangelho de uma forma. Nos tempos antigos, geração após geração, a partir de Abraão, foi trabalhando essa mensagem com o povo, de pai para filho, literalmente. Então a gente consegue, a partir desse breve resumo da vida de Abraão, mas também a importância da genealogia, da sua linhagem, que nos traz até Jesus Cristo, entender um pouco da importância do legado de um pai para o filho com relação à mensagem que Deus tem para todos nós, com relação às doutrinas, com relação a tudo aquilo que nós devemos ser, parecer e ensinar também.